Ao meu bom dia, sejam todos bem-vindos. No nosso vídeo de hoje nós vamos estudar sobre ali no livro de Colossenses apenas um versículo. Ali eu vou trazer para vocês aqui a Bíblia. E vocês vejam aqui no Colossenses, no capítulo 2, do versículo 8, veja o que diz ali. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então o apóstolo Paulo está alertando quanto às pessoas que iam usar filosofias. Quer dizer, colocar filosofias em lugar de fé. Percebe? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque eu não sei se você sabe, mas tem um certo grupo que eles estão por aí no Facebook, estão no YouTube, enfim, estão aí na internet, nas redes sociais, e eles estão pregando justamente filosofia. O estudo deles, das Sagradas Escrituras, é embasado em filosofias. Agora, o que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo nos ensinando aos colossenses, e a nós também, claro, a respeito de filosofias, vãs sutilezas. A filosofia, se nós for analisar bem detidamente, nós vamos ver que ela nega a fé, porque a filosofia é uma coisa que não dá certo com a fé, e é o que eles pregam. Inclusive eles estão colocando bíblias, né? Esse mesmo grupo aí, eles estão compilando bíblias e colocando aí no mercado cristão, né, as Bíblias deles, e eles asseveram, inclusive, que a Bíblia, como nós vimos, que ela foi deturpada pela Igreja Católica, que mudaram, e então eles tentam colocar na mente das pessoas que a Bíblia, da maneira que nós vemos, ela não serve, que pode ser jogada fora. Tem de ser como a Bíblia que eles compilaram lá. Eu não sei essa Bíblia que eles compilaram, como que está lá dentro, lá no interior dela. Mas com certeza está tudo modificado, porque para eles colocar uma Bíblia no mercado, sendo que eles criticam a Bíblia, né, da atual que nós conhecemos, com certeza que eles modificaram. Isso não é de admirar, porque Testemunho de Jeová modificaram a Bíblia, né? Tem um grupo lá que parece que é Graça sobre Graça, a Bíblia, Graça sobre Graça, também, que é uma Bíblia aí do LGBT. Na China estão modificando as Bíblias lá para tirar o que não convém para o Partido Comunista e assim por diante. Então, amados, dessa maneira que Satanás está agindo hoje. E mais uma coisa, esse grupo também, eles não acreditam em uma série de coisas. Por exemplo, eles não acreditam na punição eterna, como o lago de fogo, como o inferno, essas coisas. Parece que não acreditam em alma, não acreditam em diabo. Eles dizem que o diabo é a própria pessoa, que o diabo é o mal que está dentro da pessoa, que aquilo é o diabo. Então, eles dizem que o diabo não atenta a ninguém, que a pessoa é a pessoa mesmo que se tenta. Enfim, se aparecer alguém
eles falam abertamente sobre filosofia. Eles pregam a Bíblia, mas a Bíblia é de acordo com a filosofia. Então nega uma série de fundamentos bíblicos que é complicado para o cristão aquilo ali. Eu concordo, amados, que, por exemplo, as pessoas torcem a Bíblia, misturam o Novo Testamento com o Antigo Testamento e aquelas coisas que não deviam ser feitas. A Bíblia, a nossa Bíblia que nós temos, eu creio que ali está a palavra de Deus. Ali está o testemunho dos apóstolos e dos profetas, que é para nós hoje o ponto-chave onde nós devemos nos amparar para nós, né, compreender as coisas do Senhor, para nós nos aproximarmos do nosso Deus. Então, é por ali. Eu concordo que as pessoas interpretam de maneira diferente, mas aí nós chegamos a dizer que tudo foi mudado lá, como para eles o Antigo Testamento, Jesus cravou na cruz lá e não tem mais nada o que ver com o Antigo Testamento. Mas olha que se nós for jogar fora o Antigo Testamento, tem que jogar fora o Novo Testamento também. Por quê? Porque nós vemos no Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos, fazendo referência ao Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chegava a pregar para os judeus, ele começava pelos livros de Moisés, pelos ensinamentos de Moisés, para que eles entendessem, para que os judeus que criam, que acreditavam no livro de Moisés, eles entendessem o evangelho. Então, amados, o que acontece é que o Antigo Testamento tem muito valor para nós hoje, só que não para ser aplicado da maneira que era aplicado lá naquela época para aquele povo. Hoje a igreja é um outro povo que Deus trata diferente com nós, com a igreja. Então o Antigo Testamento é uma coisa que nós não podemos usar como Israel usava, entender como se fosse para nós. Mas temos que respeitar que a palavra de Deus e temos que entender que serve para nosso ensino, serve como exemplo. Como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 10, ali onde o apóstolo Paulo ele cita aqueles acontecimentos durante a jornada dos israelitas no deserto ali, quando eles murmuraram, quando morreu muita gente ali, onde apenas dos que saíram do Egito, lá, né, apenas 2 conseguiram chegar à Terra Prometida, daqueles 1. Então o Antigo Testamento, amados, não é uma coisa para nós aplicar à igreja, como lá antes, mas é algo que tem muito valor, porque determinadas coisas iam passar desapercebidas, não ia entender, se nós não víssemos lá o Antigo Testamento já mostrando sombras a respeito daquilo. Aquele sacrifício de animais, aquelas coisas que apontavam, que eram sombras, figuras de Cristo. Então, como que nós vamos jogar o Antigo Testamento fora, desprezados assim? Jesus pregou na cruz lá que ele não tem mais nada que fazer. Não é dessa maneira. Temos que respeitar, temos que entender que a palavra de Deus, temos que entender que é a parte que não é para ser literalmente aplicado para a igreja. Mas temos que dar o devido valor e não desprezar, não abusar do Antigo Testamento. E também dessas doutrinas fundamentais, que é a doutrina do inferno, a alma, a trindade, próprio dizer que o diabo não existe. Meu Deus do céu. Então quer dizer que Jesus lá no deserto, ele foi tentado por ele mesmo? Quando está escrito ali que ele foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. Então, como que nós vamos dizer que Jesus foi tentado por ele mesmo? Por ele próprio?
os pecados que estavam nele não era pecado dele, era pecado nosso. Então, como que nós vamos dizer que Jesus estava com o diabo em si, estava espécie como que possuído? Amados, vamos ter cuidado. Vocês, meus queridos companheiros de estudo bíblicos, vamos ficar firmados nas escrituras, ficar firmados na palavra de Deus. Se nas escrituras que nós temos hoje em nossa mão, da maneira que ela está, tem erros, não é erro de inspiração. Pode ser erro de interpretação, pode ser. Veja que não foi um escritor, foram vários escritores que trataram do mesmo assunto, cada um do seu modo, do seu estilo. Então existem palavras diferentes, mas que em nada deturpa a mensagem do Evangelho. Amados, ali em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1 ali, já vão ver que o apóstolo Paulo, ele trata ali a respeito do evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus e o qual ele pregou. E ali ele fala que é o evangelho para a salvação, porque é o evangelho que conduz a pessoa a Cristo, que salva, que é o Salvador. Então é o evangelho da salvação, mas desde que seja da maneira que eles pregaram, que seja ouvido da maneira e entendido da maneira que eles pregaram, os apóstolos pregaram. E o qual é esse evangelho que os apóstolos pregaram? Que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, que o seu sangue nos purifica de todo pecado, né? Que ele ressuscitou ao terceiro dia e que subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Então veja que o evangelho fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, e você não vê nada que trate das filosofias, daquelas coisas que vem lá dos sábios gregos lá e outros tantos. Nós temos que entender, amados, que o que está nas escrituras é muito melhor nós crer no que está nas escrituras. Se porventura, lá no passado, foi deturpada alguma coisa das escrituras, amado, a própria escritura nos dá a certeza que nós não seremos julgados por aquilo do qual nós não temos conhecimento, aquilo que nós somos inocentes. Agora esse pessoal, eles querem que o testemunho deles seja crido, seja acreditado, e que o testemunho dos apóstolos seja ignorado, seja lançado fora. Fica complicado, não é verdade? Então está aí, amados, mas esse alerta aqui para nós, para a Igreja do Senhor Jesus, não nos deixar enredar, como diz o texto aqui. Vamos voltar mais uma vez aqui, ó, para nós rememorar que Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Amados, Cristo tem que ser o centro da pregação. A sua morte, a sua ressurreição é a nossa salvação, e não podemos abrir mão disso aqui. E o mandamento de Deus para nós hoje é ouvir a Cristo, é ouvir o evangelho pregado pelos apóstolos e crer nele. Então, como que nós vamos acreditar que o diabo é nós mesmos? Quando, amados, dizer que o diabo está no nosso interior, quando a Bíblia nos ensina que é o nosso espírito que se comunica com Deus, nosso espírito tem prazer nas coisas de Deus, e ela dizer que o diabo é nós mesmos, isso é uma aberração. Ok? A gente termina por aqui então. Mais este vídeo de hoje.
Que a graça de Deus seja com todos vocês, a família de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.